Então, gente, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui no terceiro e último dia, né, de oficinas do encontro de renas. Está sendo um período muito proveitoso, todas as oficinas estão bem frequentadas, está sendo muito legal essa experiência. E amanhã a gente tem o encerramento, né? Uma plenária à tarde, que vai ser transmitida pelo YouTube, como foi da outra vez. Eu sou a Elce, eu sou coordenadora da Rede Mãos Dadas, trabalho na rede desde o início e a Denise tem sido uma colega também desde o início. Muito bom estar aqui com ela, eu admiro muito o trabalho que ela desenvolveu todos esses anos. E antes de eu apresentá-la, eu vou dar aqueles mesmos avisos da semana toda, né? Mas só tem um dia para vocês poderem aproveitar, que são os descontos, os cupons de descontos da Ultimato. A Ultimato está dando 30% de desconto para quem fizer compras até amanhã. E o cupom, vamos ver se vocês estão lembrando. Qual que é o cupom? Ulti Renas. A editora Esperança também nos deu um desconto de 25%. Não, desculpa, de 30%. E o cupom é Renas30. E a SBB deu um desconto de 25%. E o cupom como é que é? Renas 2020, né? E aí também a gente está lançando aqui nesse encontro de renas o podcast da Rede Mãos Dadas, que é para educadores. Então, é para vocês que estão aqui conosco. E vale lembrar que para a Rede Mãos Dadas, o educador social cristão não é apenas aquela pessoa que tem na sua carteira de trabalho o código do educador social. Nós entendemos educador social cristão como todas as pessoas que estão ligadas à criança de uma forma prática e presente. Então, é a pessoa que pode mudar, influir e defender a criança na prática, lá com ela. E essa pessoa, para nós, é o educador social cristão. Então, o podcast que a gente lançou essa semana são entrevistas com pessoas como a Denise. Denise foi uma das primeiras a serem entrevistadas sobre uma história de superação. Uma história de uma dificuldade que foi enfrentada durante o período de, no caso da Denise, 33 anos, né, de ministério social, e como que Deus usou as ideias da Denise para fazer uma diferença. Então, o podcast está lá, vocês podem acessar por esse endereço ou procurar podcast da Rede Mãos Dadas no Spotify, no Deezer e num outro lá que eu não sei qual que é. E a Rede Mãos Dadas? Só se você colocar Rede Mãos Dadas no Spotify vai aparecer. E aí é o nosso primeiro episódio, tá bom? E aí agora eu vou apresentar a Denise. Denise trabalhou por muito tempo lá na... Por isso que eu pinto o cabelo, Elcio. Pois é, ela tá falando que eu pensei que ela ia aderir a minha moda de não pintar, mas aí ela pintou. Ela trabalha na Bem-Estar do Menor, que é uma instituição que já fez 50 anos e que ela atende a 7 municípios, né, do noroeste de Minas e alguns da Bahia, do sul da Bahia, é isso? Tem a Bahia também, né? Um na Bahia. Um na Bahia. E ela coordenou toda a programação, todo o trabalho que era feito por muitos anos. Hoje ela é facilitadora, ela é
capacitadora do Claves Brasil. Inclusive, o Claves teve uma reunião de fundação com uma associação agora na segunda-feira. Então, a gente já pode dizer que Claves Brasil é uma ONG, é uma instituição que vai ter diretoria e tal, e a Denise faz parte desde o início desse movimento, ou desse trabalho, né? E nós temos um prazer grande eu também participei desde o começo dessa transferência de metodologia do Uruguai para o Brasil, e tenho muito orgulho de saber que teve fruto, né? Tanto fruto que tinha 40 pessoas na reunião de fundação, e pessoas do Brasil todo. Então, é um orgulho muito grande. E então, agora a gente pediu para ela falar sobre como que está a vida dos educadores sociais nesse período, né? E o que é que vai acontecer daqui para frente? Estamos pedindo para ela fazer um tipo de um horóscopo aí e tal. Ela achou isso um absurdo, mas aceitou o desafio. Então, Denise, está com você a palavra. Tá bom, obrigada. Muito bom ver aqui. Ei, gente, eu queria começar falando que aquelas estrelinhas ali atrás são vocês, viu? Cada estrelinha tem o nome de um de vocês. Essa semana eu pedi para o pessoal da organização, eu posso saber quem é esse povo que se inscreveu aí e tal. Aí as meninas ficaram apavoradas, né? Porque eu não sei como é que foi a inscrição. Eu falei, não, então tá bom, o nome só serve. Aí eu pus nesse cartaz e ficava olhando o nome de vocês, imaginando onde vocês estavam, quem vocês eram e como que a gente ia responder juntos a pergunta que nós temos que responder hoje. Né? E daí, para isso, eu fiz um exercício do curso que eu estou fazendo. O curso que eu estou fazendo chama A Arte da Conversa. Não sei quem já ouviu falar. A organização chama Kairos, A Arte da Conversa. É um curso que nos ajuda a aprender uma comunicação criativa e um pensamento visual. Então, tudo tem que ser mais ou menos. E foi isso que eu fiz na minha apresentação hoje. Exercício número 1, tá? Vocês, por favor, tenham paciência comigo. Então, vamos ver se eu chego ali e consigo mostrar a apresentação para vocês. E lá... meu Deus, sumiu, hein? Não se preocupa não, a gente espera. Vou abrir aqui, vamos ver se é isso aqui. Tá no lugar errado. Vamos voltar aqui. Tá. Peraí. Tenha paciência aqui com a tia. Por que não tá voltando? Ele tem que voltar o negócio antes. Ah, voltou. Peraí. Tá devagar. Já apareceu. Vai chegar lá no número 1. É porque eu fui testar e deixei no lugar errado. Pronto. A Arte da Conversa está me desafiando, depois de 35 anos de profissão, a reorganizar coisas juntando as canetinhas hidrográficas, que a gente usa desde o início, e as tecnologias que hoje nos desafiam tanto para colocar o negócio dentro do quadrinho aí, para vocês verem lá no Nordeste, e viva o nosso Nordeste, para ver lá no Jequitinhonha, no Rio de Janeiro, em Viçosa e onde a gente estiver. Então, a todos, boas-vindas. Eu estou a semana toda, e desde que a Elci conversou comigo sobre estar essa noite com vocês, fazendo essa pergunta para mim mesma. E a pergunta nossa é essa aí, educador social.
quais as novas exigências? E que bom que isso é uma pergunta, porque, na verdade, a gente não precisa ter todas as respostas, a gente vai ter resposta no caminho, a gente vai aprender fazendo, e é importante que a gente troque as nossas experiências justamente para contar como que cada um, dentro da sua realidade, da sua experiência, da sua coragem, foi enfrentando essas novas exigências que nós temos nesse momento, em relação às crianças e os adolescentes, os jovens em geral, das nossas comunidades, das nossas igrejas, das nossas cidades, né? Porque eu sei que alguns trabalham também com políticas públicas. Então, eu acho que todo dia nós temos novas exigências, na verdade. Esse que é a minha tese, né? E aí, a Elce já falou de mim, mas esse aí eu sou um pouquinho. Elce, desculpe, eu cortei aí o folhetinho da foto, viu? Desculpa, viu? Ele é um folheto de mãos dadas que eu cortei. Essa sou eu, de cabelos vermelhos, com o Davi, nós estamos conversando, e essa foto é do James, o nosso fotógrafo preferido, marido da Elce, que também trabalha em mãos dadas, trabalha no lado a lado, e ele veio aqui nos visitar e nos deu essa foto. Então, eu sou a Denise, eu sou Maranhão porque eu sou filha de nordestino, dá para ver a cara. E meu pai era pernambucano, e que bom que minha família, em parte, ainda está lá, e eu tenho sangue nordestino, então. Eu tenho 57 anos, eu estou em Sabinópolis, Minas Gerais, eu sou casada com Tché, e as minhas filhas são a Ana e a Júlia. Eu sou assistente social há 35 anos, e estou na BEM, que é um projeto social ligado à Igreja Evangélica Missionária Pentecostal, a IEMP, que é uma missão holandesa aqui numa região bem pobre e retiradinha dos grandes centros de Minas Gerais. Eu estou cooperando com o CLAVES desde 2005, que é uma metodologia de prevenção de abuso sexual, que foi o que a Elce falou. E ao redor eu pus algumas estrelinhas, e a primeira aqui é o Igreja, Reino, ABU, quem já ouviu falar de ABU, Aliança Bíblica Universitária, que é uma missão cristã voltada para os universitários, Rede Mãos Dadas, Renas, e JPC, que é Juventude para Cristo do Uruguai. Essas instituições são instituições cujas pessoas que estão associadas influenciam a minha vida, me dão esperança, a gente cria junto, a gente chora junto, a gente ora, e assim a gente vai tocando essa vida de uma forma esperançosa, tá bom? Então, essa é um pouco da Denise, e eu queria desde já deixar aqui um convite, venham me visitar, pode vir, a nossa casa está aberta para vocês. Eu e o Tché estamos sozinhos, as meninas moram em Belo Horizonte, tem cama, tem comidinha, pão de queijo, galinha no quintal, pode vir que a gente vai trocar umas figurinhas aqui, tá bom? Bom, quais as novas exigências? Nós temos muitas perguntas. Eles falam que as perguntas movem o mundo, não é assim? E certamente nós temos muitas perguntas em relação à pandemia, em relação às famílias, em relação o que a gente vai fazer com as crianças, como vai ser, como eles vão chegar, que nós agora podemos oferecer para dar suporte, para dar apoio, para acolher de forma significativa as crianças. E aí, eu queria começar com essas 3 palavras. Essas 3 palavras estão lá em João 16.
E essa cena de João 16 é a cena em que Jesus já tinha lavado os pés dos discípulos, eles já tinham comido juntos, sentados lá na mesa, e agora eles estavam numa roda de conversa, daquelas bem boas, de barriga cheia, né? Mas era uma conversa com coisas difíceis, porque Jesus estava falando que ele ia embora, mas que ele ia mandar o Espírito Santo, e que haveria um tempo em que ele iria, mas que ele voltaria, e que, embora eles tivessem algumas tristezas por causa disso, o mundo não ia compreender, eles iam ser perseguidos, o Senhor prometeu para esses discípulos que estavam ali reunidos com ele, na antivéspera ali da prisão, morte de Jesus, Jesus prometeu essas 3 coisas. Ele falou que, apesar de tudo, a alegria deles seria, a tristeza deles se transformaria em alegria. Isso depois vocês lêem lá em João 16. Ele falou também o seguinte: mas eu os verei novamente, então se alegrarão, e ninguém poderá tirar essa alegria. E por final, Jesus também, desde o capítulo 13 ali de João até o 16, ele vai falando: olha, vocês terão alegria completa. Então, a alegria, mesmo os discípulos sentados lá, não entendendo o que Jesus estava fazendo, e fazendo muitas perguntas, porque eles tinham muitas perguntas para Jesus, e eles perguntavam: mas Senhor, a gente não está entendendo muito bem. O Senhor falou assim: olha, eu sei que vocês não estão entendendo, olha, mas o Espírito Santo vai vir sobre vocês e vocês vão ter uma alegria completa. Mesmo com as coisas difíceis que viriam. Viria a morte de Jesus, viria a perseguição, viria a ressurreição também, que era o que traria, né, esperança e alegria para eles. O Senhor estava ensinando eles que, mesmo em dúvida, a alegria do Senhor é a nossa força. E os discípulos não compreendiam muito, mas a promessa estava lá marcada sobre eles. Uma outra coisa que Jesus falou nesse mesmo texto é que não digo que pedirei ao Pai em seu favor, pois o próprio Pai os ama, porque vocês me amam e creem que eu vim de Deus. Então, uma coisa que o Senhor falou, que o Senhor Jesus falou, assim: olha, o Pai os ama, não esqueçam disso. Caminhem, sigam adiante, a alegria vai vir, a esperança vai vir, porque o Pai ama vocês. Então, foi a segunda coisa que o Senhor falou. E a terceira coisa que ele falou nesse mesmo texto é: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Imagina eles com tantas dúvidas, sem entender o que Jesus estava falando, que era alguma coisa de morte, de ir embora, de tirar todas as expectativas que eles tinham com a vida, com aquilo que Jesus estava falando, com a cura, com a libertação das pessoas, com um novo reino, com um novo tempo. E diante dessa circunstância, dessas perguntas, dessas dúvidas, desse medo, dessa ansiedade que eles estavam, o Senhor vai falar que eles teriam paz nele. Então, queridos, a gente tem muitas perguntas e nem todas a gente vai responder. Mas lembrem disso, que o Senhor falou que mandaria o Espírito Santo. E haveriam frutos desse Espírito na nossa vida, na presença do Senhor. E 3 desses frutos são justamente esses que o Senhor falou aí em João 16, na antivéspera da sua prisão e morte. A alegria completa, o amor do Pai por nós, em nós, nos ensinando, nos capacitando, e a paz do Senhor, que excede todo o nosso entendimento. E o Senhor acaba esse texto do capítulo 16 falando isso aí, ó. Estou dizendo essas coisas para que, crendo em mim, vocês estejam inabaláveis e seguros e desfrutem paz.
nesse mundo mal, vocês vão ter sempre dificuldades, mas, educadores sociais, fiquem firmes, eu venci o mundo. Então, essa é uma palavra inicial, para a gente ter sempre a confiança de que, mesmo nesse tempo de novas exigências, o Senhor vai estar com a gente. E aí, eu lembrei da Mafalda. Vocês viram aí, né, que o Quino se foi essa semana, né? Eu lembrei da fotinha da Mafalda, cuidando do mundo doente, né? E a gente vai se defrontar com tantas coisas de ansiedade, de medo, de fome. A gente não sabe nem o que a gente vai pegar. Mas a gente tem que lembrar da palavra do Senhor, de que Ele estaria com a gente, de que Ele venceu o mundo mal, Ele curou, né, o mundo mal. Muito bem. E aí, a gente pode falar que a gente está em crise. Todo mundo fala, estamos em crise. Não sei o que, crise. E aí, eu vi essa semana, num livro legal que eu comprei um tempo atrás, vou até mostrar para vocês, ó. Ah, tá ao contrário, né? Vou ler aqui, então. Resiliência e habilidades sociais. E eles davam isso aí. Alguém já viu em algum lugar essas coisas, né? Crise, você corta o xizinho lá, esquece do S e crie, né? Criar. Mesmo na crise a gente pode criar, a gente pode construir. E esse é um das ideias que a gente pode usar para a ideia da resiliência. Eu sei que hoje já é um conceito mais conhecido, né? O conceito de resiliência. Resiliência é a capacidade do ser humano para fazer frente às adversidades da vida, aprender delas, superá-las e, inclusive, ser transformados por ela. Então, é a capacidade que nós, pessoas, temos de, mesmo diante da crise, né, a gente criar, a gente superar a adversidade. E aí, a resiliência tem alguns desses elementos, que é a capacidade de resistir a situações difíceis, ao calor, ao deserto, né? E a nossa capacidade de construir, mesmo diante de situações difíceis. É um processo que acontece social e interpsíquico, mas a gente também, como servo do Senhor, a gente sabe que é um processo espiritual também, porque o Senhor traz aquelas palavras de poder que Ele tem, de esperança, de verdade, de vencer a morte, e nos traz vida e nos traz esperança para prosseguir. É ter uma vida mais, né? E mesmo diante do caos, é transitar na adversidade e construir caminhos de vida. Isso é resiliência, e eu acho que cabe muito bem a nossa visão de ser um educador social, né? Existe alguns autores que falam que os educadores são tutores da esperança, tutores de resiliência, ou seja, a gente tem uma das nossas capacidades e habilidades e funções é justamente promover, né, essa possibilidade de superar situações difíceis e de ser transformado por elas. E é isso que todos nós estamos vivendo, as crianças, os adolescentes, mas nós também nas nossas vidas, nas nossas famílias. Quantos de nós, quantos de vocês tiveram que, inclusive, superar as questões de morte, né, nesse tempo de pandemia? Então, a gente vai receber muitas crianças e muitas situações difíceis. A semana passada, a gente foi surpreendido pela notícia de que uma mãe social de um dos projetos que é nosso parceiro, lá no interior de Minas, ela foi tomada pela Covid. Ela é uma mãe de uma casa de acolhimento de crianças, no município de Pequeri, como chama, Elce? Remer. Pessoal lá de Remer, a Janine e o Roberto, né? Então, a gente vai ter muitas surpresas quando a gente começar a receber as crianças e os adolescentes e tá sabendo dessas situações difíceis que todos vamos
vivenciar, né? E já estamos vivenciando nesse tempo todo. E agora é hora do recreio. Vocês gostam de recreio? Sexta-feira à noite. E aí eu procurei muito uma figurinha que falasse de recreio. Eu não sei o que vocês lembram de recreio na vida de vocês. Vocês lembram de recreio? E aí, a minha pergunta que eu tenho sobre recreio, daí eu queria que vocês compartilhassem. Acho que no chat aí vai ficar mais fácil, né, Elci? A ideia é vocês colocarem a resposta no chat e eu vou lendo aqui para... A primeira pergunta sobre recreio é o seguinte: uma pessoa que pode ter sido um colega igual a você, ou pode ter sido um adulto de referência. Uma pessoa importante que você lembra da sua vida, da sua infância, ou da sua juventude, da sua adolescência, na escola. Quem que era essa pessoa? Fala lá para nós. Escreve aí. Quem que era essa pessoa legal lá que você lembra dos seus recreios, da sua juventude, da sua infância? Escreveram, Elcia? Alguém escreveu aí? Ninguém está escrevendo. Ah, ninguém lembra, é tudo já, a memória já está passando. Minha professora Marilene, que brincava junto com a turma na infância. Fátima Valim. Eu falei, Tata era a menina que batia em todos os meninos e me protegia. Ótimo, ótimo. A Ciara era a porteira da escola, da Monique Oliveira. A minha melhor amiga, Joelma, falando, né? Tanise. Minhas coleguinhas, falou a Karine. Nicole falou, tia Eliana, uma professora da creche. Karine Amorim falou, hora da amarelinha. Fernanda, uma amiga que era muito querida e que hoje, infelizmente, não tenho mais contato. Simone, a Aninha, minha amiga e parceira nos trabalhos de escola. Muito bem. Então, nós lembramos de pessoas. Mais do que o espaço físico, as pessoas são importantes, né? Elas marcam a vida da gente. E a gente lembra das pessoas que a gente não gostava também. É porque eu não pedi para falar, mas você sabe quem eram os chatos, os impacientes, né? O como não deveria ser com criança. Mas as pessoas são importantes. A outra pergunta sobre recreio é o seguinte: qual brincadeira você gostava de fazer no seu recreio? Ou na sua escola, ou no seu projeto, ou na sua igreja? Brincadeiras. Escreveram aí? Eu gostava de mucunã. Ixi! Ensina nós aí. Eu gostava de brincar de mucunã. Aqui no sul chama de pedrinha. Quer ficar jogando as pedrinhas? São 5, sabe? Gostava muito. Aí, a Simone acho que gosta da mesma coisa que eu, jogar pedrinhas. Karine, pular amarelinha, pular corda e jogo de cama, Nicole. Pular elástico, foi a Joelma que falou. Roberval, barra, bandeira. Gostava disso também, Roberval. Isso era legal. Olha. Mais alguma? Amarelinha, roda, esconde-esconde. Tinha uma brincadeira que chamava de quadrinho, onde utilizávamos a bola. Esse foi o Fábio. Adonias, pedrinhas, pular cordas, barra bandeira. A Raquel, pega-pega. Fátima, queimada. Simone, garrafão, pique-esconde, bandeirinha e queimada. Fernanda, jogar queimada. E Joelma, para e bola. Não sei o que é isso, não. Raquel, estrela, nova, cela. Roberval, perna de pau. Simone, Pois é, tem os que gostam de viver perigosamente. né? Tá bom. E a última pergunta do recreio é: qual que era a merenda que você mais gostava? Merenda.
O lanche, a merenda, eu não sei como que vocês chamam lá, que mineiro chama de merenda. Qual a merenda que vocês gostavam? Então, tem respostas aqui: farofa, pastel, pão com cabidela, arroz com Eita, peixe, leite com Nescau, pão com molho, macarrão com carne moída, trocava papel de carta e figurinhas, amaré, ades de uva, ades, né, de uva com clube social, que pão com molho, chique! está muito chique, É jovem isso é aí. jovem, é jovem. Pão com molho de carne moída, feijão tropeiro com carne seca, pão Essa aí é nordestina. Pão com vina, salsicha, Muito bom, farofa, muito bom. careme. Muito bom. Joia! Bom, o recreio está acabando, mas a gente pode depois compartilhar se você lembrar mais alguma coisa. Vamos adiante, né? Porque o tempo já... Daí, queridos, eu fiquei pensando como responder a danada da pergunta, né? Quais as exigências? E aí eu perguntei a algumas pessoas o que elas achavam dessa pergunta e como elas poderiam responder. E um das pessoas, não uma, mas um grupo, foi o grupo dos nossos capacitadores do Claves. E alguns deram boas respostas e eu tentei, então, fazer um esqueminha aqui mais ou menos breve, de forma que a gente possa conversar depois sobre isso. Então, se você pode depois anotar o que te chama atenção, quiser comentar, a gente pode fazer. Eu vou só falar que eu dividi em 3 dimensões. A dimensão pessoal, a dimensão social, cultural e a dimensão educacional. Eu fiz assim só para ficar mais fácil da gente ampliar o negócio. Era muita resposta que tinha e eu fui tentando associar algumas coisas e aí eu queria comentar algumas dessas coisas com você. Essa pessoal, a gente está pensando em responder aquela pergunta em função do educador social, ou seja, daquela pessoa que é líder, ou que vai cuidar de crianças, ou que vai se empenhar na proteção, que vai ser o tutor de resiliência, né? Que vai ser a pessoa que vai promover e proteger a criança, seja em que dimensão for que você atuar. Às vezes é um profissional de saúde, às vezes está na política pública, às vezes é um técnico da área social e assim por diante. Mas todos nós precisamos pensar, levando-se em conta o que a gente está passando em relação à crise da pandemia e o que a gente ouve falar por aí, que são os efeitos disso na vida das crianças, para a gente se fortalecer, para a gente estar mais resiliente, para lidar com as situações que virão, a gente pensou então dessa forma. Primeira coisa é em relação a nós mesmos, né? E eu separei, porque tem muita coisa, essas 5 perspectivas aqui. A primeira diz respeito ao autocuidado, ou seja, é necessário que a gente se cuide. Esse é o resumo da história. A gente não pode descuidar da nossa vida em todos os aspectos, porque a gente tem que estar firme e forte para ter forças para superar aquilo. E a gente pensa assim, o quanto que a Covid está pegando pessoas que às vezes estavam fragilizadas em alguma perspectiva, ou não, nem sabiam, né? Mas se cuidar, né? Se pensar o nosso físico, a nossa emoção, as nossas limitações, as nossas possibilidades, as nossas habilidades e também o nosso espírito é necessário. A gente não pode distrair, né? A gente tem que olhar a nossa saúde, como nós estamos, as nossas perspectivas e ter limites para o nosso caminhar.
virão muitas coisas aí pela frente, nós estamos já vivendo muitas coisas, então, monitorar, né, aquilo que nós somos, para que a gente esteja firme para cuidar das crianças é importante. Então, eu separei aí a questão física e mental, né, a gente pedir mesmo, compartilhar da nossa dor com alguém, orar com alguém, né? Ter pessoas que possam nos apoiar nas nossas fragilidades é essencial para que a gente possa estar firme, para também estar cuidando daqueles que vão chegar até a gente de forma fragilizada. Então, as nossas relações familiares, trabalhar as nossas relações, porque elas são prioridades também. Não adianta a gente cuidar dos outros, não cuidar da nossa própria casa, né? Então, a gente tem que cultivar e priorizar, cuidar, olhar cada membro, né? Pensar coisas que sejam fortalecedoras para nós como família. Algumas pessoas estão falando assim, foi tão, apesar de tudo, foi bom o tempo que a gente ficou junto. Mas também, por outro lado, a gente está vendo que as famílias também tiveram um grande número de violências, né? De crises, de separações, Então, a gente tem que estar atento. Onde que nós precisamos chamar ajuda, né? Ter apoio, para a gente poder estar mais forte nessa questão. A espiritualidade, e eu coloquei aí uma ligação, né, dessa espiritualidade, que ela pode ser nosso alimento individual com o Senhor, e também, né, como que isso, essa espiritualidade, essa compreensão do amor de Deus vai chegar naquilo que eu faço, né, nas escolhas que eu faço de usar as minhas habilidades, os meus dons, os meus talentos para abençoar as outras pessoas. Então, nessa dimensão pessoal, é muito importante. E eu coloquei talvez uma coisa que às vezes a gente não pensa muito, mas nesse tempo a gente vai ter que começar a pensar. São as nossas relações trabalhistas. E daí é um conflito com a gente, principalmente às vezes alguns que trabalham em instituições que têm fragilidades organizacionais, né? Que às vezes não tem todos os direitos que um trabalhador deve ter. É uma dimensão que a gente tem que lutar por ela, né? Eu não estou falando de greve nem de sindicato, viu, irmãos? Embora é uma ferramenta que a gente tem, mas eu estou falando em conversar, da importância disso. E eu sei que tem alguns de vocês que podem ser gestores de projetos, né? E se não for gestor, é trabalhador também. Então, sempre a gente chamar a atenção da onde nós estamos e se as relações trabalhistas, se o sustento dos nossos educadores, se a forma de tratar os nossos educadores, se o horário, né? Se as condições de trabalho, isso é importante na dimensão pessoal para que a gente possa estar mais fortificado para lidar com as pessoas que chegarão a gente. Então, se eu tenho tranquilidade nas minhas relações trabalhistas, isso vai me ajudar. Então, esse é um desafio que nós temos, né? São exigências que vão ajudar a gente pensar um pouquinho e estar mais forte, né? Para a gente lidar com aquilo que virá adiante. Então, a primeira é a dimensão pessoal. Eu acho que a gente pode pensar algumas coisas depois mais sobre isso. A outra dimensão é a dimensão, eu chamei de social-cultural, né? Que é o nosso olhar em relação ao que está em volta de todos nós. Ou se falta, acabou o tempo, como é que está aí? Depois desse tem o último só.
Nós vamos até às 9 e agora Ah, são 8h15. tá. Tá bom. Então, vamos lá. Então, a dimensão social cultural. E aí eu escrevi um pouquinho mais de coisas e eu vou tentar explicar de forma breve. Uma dimensão e uma exigência que eu acho que nós temos hoje, e que também já era do passado, mas que faz com que a gente pense. Isso pode vir em formas de leitura, de várias coisas, mas está conectado com a realidade globalizada. O pessoal tem medo desse nome de globalizada, mas quando a gente fala a realidade globalizada, a gente fala assim, está acontecendo tanta coisa no mundo todo, e também no nosso Brasil, e também no meu estado, e também na minha cidade, e todas essas coisas, de alguma forma, ou algumas dessas coisas, influenciam a mim ou influenciam a realidade que a gente está vivendo. Então, por exemplo, vamos pensar, a questão da educação hoje no Brasil, né, em que as crianças ficaram fora da escola há tanto tempo, não só aqui, mas em no mundo inteiro. Então, o quanto que isso é importante da gente olhar, conhecer, ver como outros lugares estão saindo, né, dessas questões difíceis de globalização, seja de saúde, de educação, seja de trabalho, para que a gente possa pensar também como a gente vai lidar com isso na nossa realidade. E daí eu penso geral, essa é uma forma de pensar sociológica, né? Eu penso geral para mim chegar na minha ação localizada, no meu território. A territorialidade, hoje é uma palavra que a gente usa muito na política de assistência social, né? Que é pensar aonde que o público que eu vou trabalhar diretamente, onde eu moro, né? Onde esse público que precisa ser acolhido por mim, que eu preciso ser o tutor de resiliência, como a gente vai lidar, né, com aquela realidade de cada um. E eu sei que cada um de vocês tem um jeito diferente de ser, de fazer, de viver, de sentir, né? Eu sou uma paulistana que vivi na juventude, na adolescência, no Rio de Janeiro. Então, eu saí de São Paulo, fui para o Rio de Janeiro, porque minha mãe é carioca, e depois, com 21 anos, eu vim para Sabinópolis. Então, eu estou aqui em Sabinópolis há 35 anos. Então, vocês veem que eu saí de Brasil, né? Diferente. Mas São Paulo é uma realidade, Rio de Janeiro é uma realidade e Minas Gerais. E quando eu cheguei aqui, eu me deparei com uma outra realidade. Cheguei como profissional, um assistente social, mas eu precisava pensar como esse povo aqui vivia e quais as demandas que eles tinham para que eu pudesse contribuir de uma forma efetiva com aquilo que eles precisavam e a gente precisava construir junto. Então, hoje, nós como educadores, a gente precisa pensar no geral, mas a gente precisa pensar que cada realidade e aonde a gente está tem que ser pensada especificamente. Aqui em Sabinópolis nós temos ações em vários bairros, com várias famílias diferentes. Então, essa ação localizada, ela precisa ser considerada por nós, porque as realidades são diferentes, o jeito das pessoas, as necessidades, a idade e a história, né? E essa coisa é muito importante para a gente lidar, né, com a construção de um jeito diferente de fazer. Outro desafio que a gente tem nesse tempo é desenvolver relações de respeito igualitárias. Eu sei que essas palavras podem parecer clichês, minha gente, mas não tem jeito, porque imagina numa escola, se você trabalha numa escola, se você está num bairro, se você está numa igreja, se você está num centro comunitário, onde for, né? A gente vai lidar com questões hoje em dia que talvez a gente não tivesse tanto no passado, que são as questões de gênero, a equidade de gênero, que é uma questão muito importante para a gente lidar nesse tempo que a gente está vivendo.
respeito às diversidades, tolerância religiosa. Não tem como a gente fugir dessas coisas, porque as pessoas são diferentes e a gente vai ter que ensinar e aprender também essas relações de respeito igualitárias com as pessoas de uma forma respeitosa, né? De uma forma que realmente traga jus a viver junto, a construir, a ter uma forma de vida melhor, que é o que a gente quer para as nossas crianças, vida plena, né? E isso é importante para as crianças também. Então, a gente tem que achar um equilíbrio para ter coragem de lidar com essas coisas nos nossos grupos, nas pessoas com quem a gente está lidando no dia a dia. Tá? Outra questão são as novas posturas com o meio ambiente e a sustentabilidade. Não tem jeito mais de a gente viver e consumir do jeito que a gente está fazendo. Então, isso é uma exigência desse tempo, né? É um jeito diferente de usar água, de lidar com lixo e etc, etc. A gente podia falar, acho que dar um seminário inteiro sobre isso, mas essa é uma exigência que a gente tem hoje. Outra questão é um compromisso ético e político, um sistema de valores e princípios para a defesa da vida e liberdade. Isso aí parece bem formal, estruturado formalmente, mas isso tem a ver também com a nossa forma de lidar com a vida, com as pessoas, com os comportamentos, e que tem a ver com o reino de Deus também. Né? Isso aí é a descrição de como viver nesse mundo de acordo com o reino de Deus. Então, assim, temos valores, temos princípios, e a nossa fala e a nossa prática, a nossa ação tem que ser em relação a esses princípios e esses valores éticos e políticos, que, na verdade, são princípios também, né? E, sobretudo, do reino de Deus. E outra coisa, que é uma dimensão social-cultural, é que nós, como educadores, como defensores e promotores de uma vida plena para as crianças e os adolescentes, a gente tem que ter conhecimento e fazer uma defesa acirrada sobre os direitos humanos. E daí, direito humano, você vai pensar que é muito grande, né? Mas a gente pode... Vamos trazer aqui mais para baixo, né? O nosso Estatuto da Criança e Adolescente, que é um instrumento essencial para nós conhecermos e usarmos diariamente na defesa e na vida plena para as crianças, né? Muitas outras leis em relação à saúde, né? Em relação ao atendimento da criança e adolescente. Eu preparando isso, eu lembrei um fato, há muitos anos atrás, eu lembro que saiu uma lei que os pais poderiam permanecer no hospital com as crianças, quando as crianças estivessem internadas. Vocês lembram disso? É uma lei antiga, né? Agora, vocês pensam bem, eu estou em Sabinópolis, a 250 quilômetros de Belo Horizonte, um hospital pequenininho, 15 mil habitantes e tal. Aí, a criança do projeto foi internada. E aí o médico não queria de jeito nenhum que a mãe ficasse com a criança. E aí eu tive que ir lá conversar, falar que era uma lei, Aí ele colocava 1000 empecilhos. Ah, mas não tem comida, o hospital é pobre. Não, mas... contou um tanto de coisa, né? E eu falei, mas é lei. Você vai ver, se você deixar, a criança vai ficar mais fortalecida, ela vai sair antes do hospital. Foi na lábia aqui de assistente social, né? Na defesa da criança. Então, a gente tem que conhecer as leis para defender as crianças, porque a lei é uma forma da gente superar as dificuldades que virão daí por diante, tá bom? E por último, pra vocês não ficarem, dormirem, e para o tempo dá para a gente conversar, tá? Enquanto vocês ficam vendo as figurinhas, olha a menta, Elce. A menta e a Deise do Exército de Salvação. Tem a dimensão educativa. E daí eu coloquei algumas outras coisas. Primeira coisa, nós temos, nesse momento, necessidade de ter um aprendizado continuado.
os educadores sociais precisam ser alimentados sistematicamente, né? Uma das minhas funções aqui na BEM, durante esses anos de trabalho, era justamente preparar treinamentos sistemáticos para os educadores, para que eles fossem animados, para que a gente orasse junto, para que a gente brincasse, ensinasse um tanto de coisa pessoal, falar... esqueci o nome do trabalho, segurança do trabalho, saúde da mulher, menopausa, olha só, que loucura, né? Cada coisa que a gente fala. E falava coisa das crianças, como a gente vai fazer isso, como vai brincar, como que vai dar o ensino bíblico. Então, o aprendizado continuado, isso alimenta, isso dá força, isso faz com que ele deseje, né, ser desafiado para alcançar essa criança e produzir vida plena na criança. Outro desafio que nós temos é desenvolver habilidade de comunicação. Pode parecer muito, já é normal, mas essa habilidade de comunicação vai mudando, né? A gente hoje está aqui, ó, nessa caixinha, longe um do outro. Que bom que não precisa usar máscara, né? Pode passar batom e tal, mas as formas de comunicação. E as formas de comunicação de nós adultos em relação às crianças também precisam ser aprimoradas, né? Então, a gente tem que saber ouvir. Esse tempo é tempo de ouvir as crianças. Imagina como... Eu fico só imaginando eles chegando na escola, querendo falar, brincar, pular, gritar, contar tudo. Nós vamos ter que ter uma habilidade de comunicação, de lidar com essa ansiedade que a criança vai falar, que as pessoas vão falar, que os pais vão chegar, né? Então, habilidade de comunicação. Em relação à comunicação, trabalhar as questões de comunicação não violenta, né? Senão a gente vai querer resolver tudo no pau aqui, né? Então, essas habilidades a gente precisa desenvolver, aprender. E daí vocês viram que eu pus de canetinha azul aqui, porque fui lembrando no meio do caminho, eu falei, isso eu não posso deixar de falar. É a questão da importância da participação da criança. Nos processos, e tem a ver com comunicação, por isso que participação é um direito da criança, né? Então, a gente não vai chegar falando, a gente vai chegar trazendo para a roda, como Jesus fez, né? E ouviu a dúvida dos discípulos, o medo, a ansiedade, a participação da criança é uma coisa essencial para a gente manejar nosso jeito de ser educador social. Criar vínculos de afeto. As nossas lembranças, elas não são do que eu aprendi de conteúdo. As nossas lembranças mais profundas e que nos marcaram são os nossos vínculos de afeto. E isso a gente precisa ter o cuidado, né, de vivenciar com as crianças. E esse tempo vai ser um tempo que a gente vai ter que aprender mais e mais isso, né? E talvez sem ainda abraçar tanto, porque é um grande desafio com criança, mas trazer a criança para si, como Jesus fez, né? Outro desafio que nós temos na parte educativa, na dimensão educativa, é promover, tem um negócio aqui na frente, e nutrir comunidades de aprendizagem para a transformação. O que é isso, Denise? Comunidade de aprendizagem é a gente não fazer as coisas sozinhos. É a gente produzir coisas juntos, a gente ter projetos que sejam significativos e que a gente aprenda uns com os outros. A gente ouvir, criar junto, sonhar junto e construir junto. E quando eu estou falando junto, eu estou falando dos educadores, eu estou falando da liderança dos projetos, eu estou falando dos pais e da família, e eu estou falando das crianças e dos adolescentes juntos. Vamos promover essa comunidade de aprendizagem. A gente não aprende sozinho, e as crianças e os adolescentes e os pais e os líderes dos projetos têm muitas coisas para ensinar, e a gente vai aprender junto e construir junto. Ninguém é dono, né, de uma construção e de uma possibilidade que a gente tem aí para frente, que Deus vai nos dar nesse tempo, tá? Outra questão que eu acho que é um desafio para a gente
construir, ter espaços para criatividade, cantar muito mais, escrever muito mais, ler muito mais, fazer teatro muito mais, pintar muito mais, sair para o quintal, para a praça, para o jardim, e ver o que a criação pode nos ensinar e nos dar de criatividade para a gente superar esse tempo. Então, isso é uma coisa difícil na cabeça da gente, que a gente tem tudo muito organizadinho na cabeça e a gente quer pensar em conteúdos, assim, coisa de matéria, né? E isso tem que ser ligado com espaços abertos. Imagina, depois os meninos ficar presos 6 meses dentro da casa, eles vão precisar sair e vão precisar. Vocês lembram da palavrinha da crise lá, que a gente corta o X e é CRI, né? Então, é um tempo de criar, de dar oportunidade para as crianças, de fazer barulho, de escrever, de pintar coisa no chão, né? Então, momentos de criatividade vai ajudar a expressar os sentimentos que estão dentro da criança e também de vocês, e isso vai ajudar muito. Eu não sei quantos têm buscado, né, fazer coisas assim, manuais, coisas que dão prazer, cantar, escrever música, escrever poesia, porque isso é um tempo importante a gente fazer isso. E, por último, aqui eu pus a danada do manejo de tecnologias digitais, né, que é um desafio que a gente tem, não só por causa da pandemia, né, mas agora a gente está tendo que aprender a lidar com isso. E as tecnologias digitais estão na mão das crianças e dos adolescentes, não tem como a gente escapar. Então, a gente tem que aprender com eles e por eles também. Eu fiquei vendo o Maurício falar na abertura de segunda-feira, Elcio, e eu fiquei lembrando coisas que eu já tenho escutado sobre hoje. A exploração sexual de crianças, ela se dá numa dimensão maior, né, numa quantidade maior, através das vias, né, de internet e tal. Então, assim, para a gente proteger, para a gente ser o protetor, a gente tem que dominar também, porque as crianças já estão dominando. Então, a gente tem que ter essa conversa, né, a comunicação nossa tem que envolver as tecnologias digitais e é um desafio para a gente. Eu sei que não é todos nós que estamos dispostos a isso, mas é uma das coisas que a gente tem que vencer para a gente alcançar as crianças, tá bom? Muita coisa, né? Acabou, tá? Para vocês ficarem tristes. E eu queria terminar com esse texto, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo Espírito Santo. E aí eu volto no primeiro lá. Educador social, quais as novas exigências? E eu volto com essa pergunta para vocês. E eu volto com essa pergunta com eu reescrevi ela. Não sei se está dando para ver aí. Está dando, gente? Não? Senhor, o que é oportuno nesse tempo? E eu fiz reescrevi a pergunta, colocando essa possibilidade aí, usando uma pergunta que eu li essa semana num livro de um amigo chamado Ziel Machado, e ele falando sobre o tempo, a importância do tempo na missão, no cuidado e tal, e ele fez a seguinte pergunta: esse tempo cronológico, ou seja, o Cronos, né, que vivemos, é tempo oportuno, que é o Kairos, que é o tempo de Deus, o tempo importante para a gente fazer. Para quê? Então, vou ler de novo. Esse tempo cronológico, que é o Cronos, que vivemos, é tempo oportuno, que é o Kairos. Para quê? Então, nós estamos vivendo 2020, já em outubro,
né? Que é o tempo cronológico. Então, a gente, em vez de perguntar quais as novas exigências, a gente vai perguntar, Senhor, o que é oportuno para nós fazermos e sermos e aprendermos nesse tempo que a gente está vivendo agora? E daí eu devolvo a pergunta para vocês, que vocês são educadores sociais também. E o meu beijo, e vamos lá, Elsa. Desliga o seu share screen para a gente poder ver todo mundo. Ixi, como que desliga, hein? Stop, né? Tem um negócio... Isso. Vivendo e aprendendo. Tá bom. Gente, muito obrigada, Denise. Nós temos 25 minutos até o final da nossa oficina. Dá tempo de conversar bastante. E eu acho que essa é a riqueza, né? Nós precisamos alinhar aqui o que está acontecendo nesse mundo maluco, gente. Tá maluco, tá tudo doido, não tem condição, o negócio tá, né? Então, o que você está vendo? O que eu estou vendo? Então, acho que essa pergunta da Denise precisa ser respondida por vocês. O que vocês veem como um tempo aprazível, um tempo oportuno? Tá na hora de... Então, quem quiser falar, abre o seu microfone, pode começar, e quem quiser escrever, pode escrever, e eu vou moderando aqui a sua fala. Se ninguém falar, eu vou chamar, hein? Antes disso, podia todo mundo abrir aí o vídeo para eu tirar a bendita da foto, senão o pessoal briga comigo. Por favor. Joelma, Neucira, Nicole, André, todo mundo aí, vai abrindo. Karine. Muito obrigada. Estou esperando aqui. Enquanto isso, vocês vão escrevendo também. Vou pensando na resposta. Ninguém mais vai abrir? Muito bom. Joia. Tá bom, vou tirar a foto aqui agora. O jeito de tirar a foto é isso. Então, são 2 páginas, 2 fotos. Beleza? Cláudia, você quer falar? Cláudia, abriu? Foi, né? Eu estava tentando voltar minha tela normal aqui, que eu não estou conseguindo abrir o vídeo. Você está me vendo aí? Não, mas não tem problema. Você não abriu, não foi para conversar, não foi para responder a pergunta, não? Não, mas eu posso falar. Eu acho que esse tempo agora é o tempo realmente de adaptação, né? De inovar. E como a Denise falou aí, né? É tempo de mudança, né? De adaptação, porque as crianças virão, né? E as mudanças já estão vindo, já vieram antes de acabar a pandemia, né? Então eu creio que todo educador social vai ter que lidar com todas essas questões, e aquele que está desabilitado com a parte tecnológica, né? Essa parte virtual agora que a gente está vivendo, vai ter que aprender um pouco mais, né? Porque as crianças também, elas vão vir diferente, né? Porque elas também foram impactadas, né? Com essa pandemia. E fora isso, tem as questões também emocionais, né? E psicológicas das crianças, né? Então, eu acho que esse momento também é um momento de estar se preparando espiritualmente, tecnologicamente, em todas as áreas, né? Muito obrigada, Cláudia. Mais alguém? Eu pensei muito na questão da capacitação, que na verdade hoje é uma capacitação, nós estamos aqui ouvindo nessa troca, a gente vai refletindo sobre algumas questões aí que a Denise trouxe e que apontam muito para a questão da capacitação, né? Porque o educador social ele precisa estar se capacitando aí o tempo todo, seja com leituras, seja nas trocas, seja assistindo aí, nós temos tido bastante oportunidades aí de lives, de oficinas, para que a gente possa refletir a nossa prática.
né? E nos preparar para o que nós, não, na verdade, não sabemos como virá, né? Nós imaginamos, mas a gente não sabe. Você falou, então, vou resumir o que você falou. Tempo de nos capacitar. É isso? Uhum. Alguém aqui escreveu tempo, ter esperança de que dias melhores virão, nunca perder a fé e ir nos capacitando. Foi a Fernanda que falou. A Simone disse, esse tempo tem sido oportuno para a aprendizagem. A Monique falou, para nós do Sou da Paz, acho que é Sergipe, né? Foi oportuno para nos aproximarmos mais das famílias, das crianças, estreitarmos laços e aprendizado com pessoas distantes de nós. A Karine falou, acho que é um tempo de orar, nos adaptar, trocar figurinhas, viver para saber, aprendendo. A Danias falou, tempo de investir mais na escuta acolhedora, de forma a perceber as emoções por trás das falas de cada criança. É tempo de conhecer mais direitos da criança e defender esses direitos. Eu queria dar minha resposta também, posso? Eu tenho pensado muito desde o começo sobre isso. É tempo de quê, né? Qual que é a mudança grande que nós vamos ter que absorver e mudar? Eu acho que uma das coisas é a gente talvez matar as nossas vacas sagradas, sabe? Parece fácil, mas é difícil pensar em como atender crianças, por exemplo, debaixo de uma árvore, ao invés de numa sala, numa praça, ao invés de dentro do pátio da escola ou do projeto, né? Ir na casa, ao invés de esperar as crianças virem até a minha casa, o meu projeto. Então, tem um lado do educador que é inventivo, gosta de inventar moda, gosta de fazer coisas novas, mas também tem um outro lado que quer rotina, que quer as coisas assim certinhas, organizadas, planejadas. E o que essa vaca sagrada aí do certinho planejado foi pro brejo. Que não tem nada certinho planejado, tá tudo de perna pro ar, né? Então, talvez seja o tempo de avaliar se isso é essencial, né? Se esse tipo de estrutura que a gente tinha era essencial para a missão. Ou se tem outro jeito de chegar na mesma missão, né? Eu acho que é de fundamental importância que a gente tenha esse olhar com mais cuidado para a gente mesmo. Quando você, Denise, me permita chamar de você, quando você compartilhou sobre a dimensão pessoal, eu percebi que, de fato, a gente vai voltar e vai precisar encarar crianças com necessidades reais mais agudas do que o que já era comum, né? Mas também vamos encontrar com a gente mesmo. Você falou da necessidade do autocuidado, por exemplo. Como a gente, por focar nos outros, esquece da gente, né? Aí isso mexe com a alimentação, isso mexe com o sono, isso mexe com a saúde física, né? E também acaba abalando a saúde mental. De repente a gente está com a criança e o amor, o zelo e o cuidado para com ela sem limites, e a gente acaba esquecendo da gente, e de repente aquilo pelo que a gente luta e quer guardar e vai ser um atenuante para o estresse, né? Afeta as relações familiares, afeta a nossa capacidade de lidar com os queridos em família que não estão envolvidos diretamente no trabalho com as crianças. As relações trabalhistas têm causado, e eu acho que é um problema gravíssimo, tem causado muito problema
no trabalho voluntário. Uma coisa é o trabalho voluntário aqui no Brasil, outra coisa é o trabalho voluntário na Europa. Uhum. Então, assim, o pessoal, às vezes, ainda mais essas missões, elas trazem uma cultura de trabalho voluntário de lá para cá. Então, quando chega aqui, como é que eu vou conseguir uma pessoa que esteja habilitada ou capacitada, que tenha condições de separar 2 dias na semana ou 3 dias na semana para dar uma assistência de qualidade, se eu não tenho como remunerar, se eu não tenho como suprir sua necessidade real, né? Então, assim, a maior parte das pessoas que se envolvem com trabalho voluntário, pelo menos aqui na minha região, são jovens. E são jovens que estão crescendo, estão planejando, estão casando, e isso demanda um sobreesforço muito grande por parte do voluntário, né? Então, o conceito de voluntário, ou ele muda aqui pra gente, ou ele se extingue, né? O trabalho voluntário é fundamental, não tem como a gente fazer sem ele, mas ele precisa ser repensado, na minha concepção. Então, é um tempo de repensar muitas coisas, inclusive esse lado daquele que trabalha como voluntário, né? A espiritualidade da gente não pode estar comprometida por causa do nosso trabalho, nosso serviço ao rei. Eu não posso comprometer minha espiritualidade por conta do meu amor a Deus, né? Vou acabar caindo no esquema dos Paulos da vida, dos Saulos da vida, né? Que Jesus vai ter que perguntar: o que você está fazendo? Por que você está lutando contra mim, né? Mas, Senhor, eu estou trabalhando por Senhor. Não, está me perseguindo, né? Então, eu gostei muito dessa dimensão pessoal, gostei muito dessa... E eu acho que é tempo da gente focar muito nisso. Olhar com bastante carinho sobre esse aspecto aí, sobre a nossa realidade, né? Porque a gente só pode dar o que a gente tem. A Fátima Valim concorda com você, Roberval. Dimensão pessoal é muito importante porque tendemos a partir para o ativismo quando vemos muitas demandas e esquecemos que de nós mesmos e até da família. Ele é meio insustentável, né? Aquela aceleração que teve no começo, né? Da quarentena, da pandemia, de levar comida para a população de rua, cesta básica, e aquele negócio assim muito, muito acelerado, ele é insustentável, a gente não aguenta ao longo do tempo, né? A gente já está com o quê? 5 meses? E a gente já vê que o pessoal já está, né? Aí tem que cantar aquela música lá, né? Ando devagar porque já tive pressa. Alguém escreveu aqui, Simone, estou em viagem missionária no Parque de Jequitinhonha, viemos trazer doações para a igreja daqui e hoje reunimos algumas poucas crianças. Cadê você? Máscaras, álcool em gel. E perguntei a elas como tem sido esse tempo. Elas se mostraram bem preocupadas, entendem o que está acontecendo. E uma das perguntas que fiz, que muito me impactou, foi onde eles se sentem seguros. Eles disseram que na igreja. Que legal, Simone, que você fez essa pergunta. Eu fico muito feliz. Isso é importante perguntar. Karine falou, tem-se um mundo a ser repensado. Criança, adolescente, família, comunidade escolar, ONGs, locais, ser igreja. Ou seja, Karine, você está dizendo que esse repensar é premente, né? É hora de repensar. Muito bom. Alguém mais gostaria de... Está me ouvindo? Estamos te ouvindo. Na verdade, o comentário é em cima. O que eu coloquei? É que a questão trabalho deve ser repensada. Porque temos educadores que usam seus smartphones para gravar suas aulas, usam seus celulares para contato remoto. Aí tem-se um mundo a ser repensado. Criança, adolescente, família, comunidade escolar, ONGs, que o comentário está em cima. Ficou meio cortado, né? Eu não sei se vocês entenderam. Então, fala tudo de novo. Começa do começo. Para o que esse tempo é especial para... Qual que é o seu... Para nós repensarmos... Está falhando. Não está não. Pode falar. Pode falar.
Então tá. A questão trabalho, ela deve ser repensada, né? De acordo com o que a Denise, os outros estão comentando, né? Por quê? Porque a gente tem educadores que estão usando seus bens pessoais, como smartphones, os celulares, para gravarem suas aulas, para fazer o contato remoto, né? Então, esse contexto do educador tem que ser auxiliado com o mundo todo, né? A criança, o adolescente, a família, a comunidade escolar, a ONG que atende essa criança no projeto, o ser igreja, né? Como a gente, quais são esses desafios que a gente vai aprender vivendo, né? É um viver trocando experiências, trocando figurinhas, que a gente vai conseguir, né, passar por esse período pós-pandemia. Será que isso vai alongar ou não? Mais ou menos nessa linha, Elce. Uhum. Denise, você tem alguma... Vou só falar o que a Joana falou e eu vou devolver a palavra para você, tá? Achei importantíssimo essas novas demandas, como sustentabilidade e o uso das tecnologias digitais. Precisamos buscar sempre aprender para tratar da melhor maneira as nossas crianças. Denise? É para acabar, né? Não é para acabar. Nós temos 9 minutos. Ah, tá bom, então. E assim, você nos deu uma pergunta difícil. Então agora... É porque eu também tenho essa pergunta. Nós estamos apelando para a mestre, para dar um insight para nós também. Eu fiquei o tempo todo pensando assim, a gente não pode querer fazer nada sozinho, a gente vai ter que sentar junto e reorganizar a vida, né? Dos projetos em função das crianças. E não podemos deixar eles fora dos planejamentos. Eles têm que participar, a família também. A família quer o melhor, ela precisa não só receber, mas ela precisa participar desse tempo novo que a gente está vivendo, né? Eu fico pensando dos discípulos lá, lembrando que Jesus falou, né? E depois chega lá a Maria, foi a Madalena, contando que Jesus tinha ressuscitado. E agora, né? E eles estavam reunidos, né, em oração, juntos, pensando. E depois da oração, eles começaram a viver juntos. Mas eles devem ter conversado bastante, orado bastante juntos. Então, que Deus nos dê essa capacidade, né, de olhar a nossa realidade e ouvir a voz de Deus para esse tempo que a gente vai ter de agora por diante. Sabendo que nós somos agentes importantes no cuidado, na proteção das crianças nesse tempo, né? Se não for projeto, é igreja. A igreja tem que mudar. Eu ri tanto com o irmão inglês de segunda-feira, Elsa, é Patrick. Ele falou assim, tem que contar historinha sobre obediência, sim, para as crianças, gente, mas só isso não dá, né? É só sobre obediência que a gente conta história, a gente tem que falar outras coisas, a gente tem que discutir outras coisas com as crianças, tem que ouvir as perguntas deles, né? Na escola dominical, só historinha de obediência. Então, assim, tá no tempo da gente abrir, né, essas historinhas para outras histórias que conversem com aquilo que Jesus fala, que seja uma vida abundante para a gente em tempos difíceis, né? Eu acho que você está tocando num ponto, Denise, que precisa de amadurecimento, né? Que nós colocamos tudo em caixas isoladas, né? Então a criança vai para a igreja para ter a educação cristã, ela vai ser orientada na vida espiritual dela. Aí ela vai para o projeto social para dar o reforço escolar, ela vai para a escola e agora todas essas coisas que nós criamos foram jogadas por terra.
E aí a gente Mistura. descobriu que quem realmente tem a batata quente na mão é a família, que precisa do apoio da igreja, que precisa da escola, que precisa dos projetos sociais, que precisa da comunidade, do vizinho, da família extensa. E agora a gente tem que pensar fora dessas, né, desses elevadores assim estanques que vão para um prédio, outro prédio, outro prédio. Então, isso é interessante, porque a igreja local, de acordo lá no primeiro dia, né? Não sei quem foi que falou, que aumentou 51% o envolvimento das igrejas na área social no começo da pandemia. Então, é uma boa notícia, né? Nós podemos você falou, não é para fazer nada sozinho. Nós não podemos fazer nada sozinho. E nós não podemos fazer nada especializado ao ponto da gente se isolar das outras partes, né, que afetam a criança. Então, isso é Eu vi hoje uma reportagem sobre São Paulo. O pessoal da Secretaria de Educação de São Paulo fez um levantamento sobre os adolescentes das escolas. E eles constataram que 54% dos adolescentes não responderam nada sobre, não deram devolutivas sobre trabalho que foi mandado para os adolescentes e tal. Minha filha está dando aula de geografia numa escola pública e ela falou assim: mãe, eu acho que é muito mais que os meninos não... Então, assim, esse retorno, como a gente vai fazer para o menino voltar, né? Voltar para a igreja, voltar para a escola, voltar para... Então, assim, são muitas questões que a gente precisa estar participando para dar conta disso, né? É muito desafiador. Eu vou só terminar, então, falando aqui algumas coisas que eu deixei passar. Eu estou fazendo isso porque tem gente que não está tendo acesso ao que a gente fez aqui, né? Então, aqui tá. Alguém falou que o trabalho do educador social é pouco reconhecido. Isso é muito verdade, é por isso que a Rede Mãos Dadas promove a campanha Meu Educador Social Cristão, exatamente nesse mês, do dia 15 de setembro ao 15 de outubro, com esse objetivo de aumentar a visibilidade dessa profissão, dessa ocupação, e pedir para a igreja reconhecer isso como uma área de missão, né? Achei importantíssimo essas novas demandas, como sustentabilidade. Eu já li isso. A Simone falou, mesmo com toda a capacitação que temos, só vamos entender a dimensão de tudo isso quando voltarmos a ter contato com as crianças e suas famílias. Aí eu escrevi um resumo do que você estava falando, não podemos fazer nada sozinhos. Denise, quando ele pontuou a questão da família de margarina, que foi o que o Patrick falou, né? Na igreja, na verdade, a expressão certa é família Doriana. A gente chama a família Doriana, ele falou família de margarina. Idealização da família, né? Uma família certinha, bonitinha, fotográfica. E loira, de olho azul. Foi no ponto que pereba também. Então, nós temos que pensar a família, como interagir com ela, né? Pensar fora da caixa é um desafio, Karine. Adonias falou, é tempo de igrejas e projetos sociais criarem redes de proteção à criança, pensarem as suas necessidades reais e enxergar a criança de forma holística. Adonias, acho que você fechou tudo com chave de ouro. Então, gente, é amanhã que começa. Eu quero agradecer você, Denise, pela sua participação aqui com tanto carinho. Até nos deu um recreio. A Tata, que me protegia dos meninos. Olha que legal. E pelo sua dedicação, essa experiência que traz muita leveza no que você fala. Então, é porque Deus esteve e está com você.
Então, nós queremos te agradecer. Quero agradecer também a todos vocês que participaram aqui com a gente. Lembrem-se que os cupons é só até amanhã. E não deixem de estar conosco no final do encontro, que é a plenária amanhã à tarde, né? Me parece que o pessoal da organização está falando que vocês podem ter acesso aos slides, né? Que a gente Sim, apresentou. os slides da Denise vão ser repassados para todo mundo que se inscreveu aqui nessa oficina, com o seu e-mail, tá? Assim como a de ontem e a de antes de ontem. Era legal também, eu não coloquei lá, se alguém precisar falar comigo, tal, dar algum contato,